Fala galera, meu nome é Davi Salles e eu sou ilustrador. Esse é o segundo vídeo do canal e eu quero mostrar para vocês um pouco mais do meu trabalho. No primeiro vídeo eu mostrei para vocês como eu fiz passo a passo um capoeirista esculpido em oil clay. Neste segundo vídeo eu vou mostrar a vocês o processo de pintura digital de uma caricatura. Espero ajudar você a compreender como é feito o processo e obter resultados iguais ou melhores do que o meu. Espero poder ajudar você a construir sua carreira, construir o seu trabalho e ser um bom caricaturista. Se você curtiu o vídeo de hoje, curta. Se você gostou do vídeo de hoje, curta. Se você gostar do vídeo de hoje, curta e compartilhe. Avise um amigo seu que gosta de ilustração, de caricaturas, para visitar o canal e ver o vídeo. Quem sabe eu posso ajudar um pouco ele. É isso aí. Acompanhe o vídeo em seguida e eu espero que você goste. Pessoal, deixa eu tentar mostrar a vocês um tutorial para produzir pintura digital em cima de caricaturas ou fazer caricaturas digitais com pintura digital. Bem, eu estou fazendo esse tutorial porque eu vejo nos outros tutoriais que tenho olhado na internet duas formas principais. Uma é o Speed Paint e a outra são tutoriais de produção lenta e explicada, certo? Esses tutoriais que são lentos, que contam etapa por etapa, eles cansam de assistir porque você vê cada etapa, cada pincelada que o autor faz. No Speed Paint você tem um problema que é tudo muito rápido, você vê mais ou menos como as coisas são feitas, mas não tem nenhuma explicação nas etapas. Então eu resolvi fazer um tutorial um pouquinho diferente. Eu peguei um trabalho já feito, que eu tinha salvado previamente todas as etapas ou várias etapas do trabalho e vou tentar explicar etapa por etapa. Quando for necessário eu faço uma amostrazinha da produção em cada etapa se necessário. Mas é um pouquinho diferente do que habitualmente a gente vê. A primeira coisa que você tem que fazer é você selecionar o material que vai lhe servir de apoio. Aqui eu selecionei duas imagens, certo? Inicialmente o projeto se baseou nessas duas imagens. Uma da figura como um todo e a outra do rosto. Esse rosto eu achei expressivo e servia ao meu propósito, mas eu não queria aquele corpo, então peguei uma coisa mais básica para usar como referência de corpo, certo? A primeira coisa é fazer a caricatura em si, o traço. Deixa eu colocar aqui o traço base da minha caricatura. Você precisa ter algumas observações quando você for fazer a caricatura. Primeiramente, você tem que se lembrar que elementos como profundidade e tudo mais, você pode ir fazendo ao longo do decurso, certo? Então, inicialmente eu fiz só uma limitação geral do trabalho, usando como base o rosto e a outra referência o corpo, que aqui está, mudando pequenas coisas em relação à posição e tal. É importante que você se lembre que você vai ter que aplicar iluminação padrão de uma e outra, então precisa ter um conhecimento de tratar luz e sombra, certo? Então, fiz a caricatura. Algumas pessoas exageram mais, outras menos na caricatura, na hora de produzir as singularidades de cada pessoa. Meu traço não é tão exagerado, não tem elementos tão exagerados como a gente vê em alguns autores, por sinal excelentes, que têm a capacidade de fazer coisas extremamente exageradas sem perder a qualidade. Eu procuro trabalhar muito a luz e a sombra e as texturas, se possível, quando possível. Primeira coisa é você fazer o traço é tranquilo, não tem muito medo, você pode riscar, pode extrapolar, passar um pouco, ajustar. Você vai aos poucos chegando ao elemento e limpando até chegar ao elemento que você acha que condiz com a caricatura da pessoa que você quer fazer. Na segunda etapa você vem manchando, e essa etapa é importante, que você precisa começar a estudar o elemento como um todo, certo? Você precisa dizer onde ficam as coisas de cada parte, a iluminação, certo? Você precisa perceber aonde é mais iluminado, menos iluminado. Você vai ter que aplicar a iluminação usando essa referência, mas ela precisa ser uma iluminação que convença com o resto do desenho. Por enquanto, você não precisa aproximar em momento nenhum a ilustração, você vai trabalhar com ela uma distância grande, porque não tem muita diferença. Você não vai
não vai aumentar em nada a qualidade do seu trabalho. Na verdade, você vai perder se você aproximar. Por que você não deve aproximar? Porque você precisa manter uma visão geral do trabalho, controlar o trabalho como um todo. Se você olhar de perto, você vai enxergar partes e não todo. Continuando a etapa de ver as iluminações e trabalhar com as iluminações, eu comecei a manchar um pouco mais as áreas que tem mais sombra e mais luz e tentar observar isso como um desenho como um todo. A gente tem uma iluminação que vem lateral e um pouco frontal. Ela é um pouco na frente, na lateral esquerda do desenho. Essa iluminação vai chegar às mãos produzindo sombra embaixo e deixando a parte de cima iluminada. A mesma coisa acontece com o rosto, mais ou menos, né? As bochechas vão precisar ser mais iluminadas que estão aqui. A testa, principalmente, o cabelo é muito banhado por luz. Nessa etapa eu já dei uma maciada um pouco nos tons, certo? Já começo a trabalhar com tons onde eu vou progressivamente alisar e criar, e depois ir criando texturas. Mas ainda assim você tem que trabalhar uma boa distância para você não correr, sempre olhando o desenho como um todo, para você não correr o risco de fazer desenho com tons diferentes e luz diferente. Gradualmente a gente vai dando mais luz e observando aonde precisa ser mais iluminado, as áreas onde eu vou trabalhar. Existem áreas como essa aqui, por exemplo, que eu não quis dar luz ainda, porque essa luz vai vir em forma de riscos e traços para criar a textura das rugas. Essa zona aqui você percebe que essa iluminação ela tem um tom de cor mais escuro do que é de cá, Então, cada lugar que eu aplico luz, ele tem diferentes tons. E eu preciso usar isso como uma arma para que eu dê a ideia de volumetria. Se todas as minhas luzes em todos os lugares tivessem a mesma tonalidade e fosse a mesma cor, esse desenho seria um desenho chapado, ele não teria profundidade. Diminuiria a ideia de profundidade no desenho. Aqui eu acrescentei uma luz ou uma sombra por trás. Essa sombra é bom para realçar o desenho quando eu for aplicando luzes, e melhorei um pouquinho mais algumas áreas de luz do desenho original. Chegando nessa etapa, eu comecei a perceber que a caricatura tem futuro. Esse trabalho poderia ser um bom trabalho. Às vezes a gente chega numa etapa e a gente acha que o trabalho não tem mais futuro e a gente larga ou trabalha um pouco mais como estudo e às vezes abandona o projeto porque o projeto não era exatamente o que a gente queria. Obviamente que isso quando não é um trabalho para o cliente. Para o cliente você vai ter que desmanchar e refazer ou fazer as modificações necessárias para que ele alcance a qualidade profissional. Mas nesse caso aqui, como era um projeto de portfólio e para salão de humor, eu poderia, se achasse que não era interessante, abandonar o projeto. E eu achava que o trabalho estava bom e tinha futuro, por isso dei prosseguimento. Depois de você trabalhar com essa coisa da luz e a sombra num ambiente em tons de cinza, é mais fácil você lidar com isso, porque você não tem que se preocupar com cor, somente se preocupar com as luzes e as sombras formando massas e volumes. Essa já é a outra etapa. Essa etapa aqui você vai acrescentar cor. Como é que você faz para acrescentar cor num trabalho que você estava produzindo e que ele era preto e branco? Uma das formas que você tem é você, depois que chegar à conclusão de que o trabalho está bom, você achata ele e produz desse trabalho uma única layer em que você vai adicionar essa layer, o multiply, screen, overlay, soft light, hard light, a depender do resultado que você queira e do tipo de sombreamento que você deu. Outra possibilidade é você acrescentar uma layer por cima das anteriores e por cima dessa layer você usar um tom que você acha mais próximo e pintar as áreas que você acha necessárias e depois aplicar sobre essa layer que você fez por cima de tudo um desses elementos aqui. Em geral, o overlay, soft light, hard light e o multiply. Cada um deles vai gerar um tipo de coloração
interação com as layers de baixo, e que algumas vão ficar com um tom mais escuro, outro mais claro, e quando fica com tons mais escuros, você vai precisar trabalhar por cima dessa layer as luzes, outros mais escuros, mais claros, você vai precisar trabalhar as sombras. Em situações, você vai precisar trabalhar luz e sombra. Aí você vai ter que fazer uma experimentação e ver exatamente o que você precisa. Nesse trabalho eu usei o Hard Light, que ele deu esse tom bem clarinho por cima do trabalho que eu estava fazendo, certo? E eu acrescentei uma layer com uma cor amarelada e com algumas zonas um pouquinho mais pintadas, outras menos. E ela interagiu sobre as layers de baixo, clareando bastante o trabalho. Eu escolhi o Hard Light porque a pele dele é uma pele muito clara, então tinha que ter áreas muito iluminadas. Essa foi a primeira layer que eu adicionei para colocar cor. Depois veio a layer seguinte. É bom lembrar que uma pele ela não tem uma única tonalidade. Você não pode pintar uma pele humana e colocar nela apenas um tipo de cor. Sobre essa pele vai existir muitas tonalidades, tons que tendem ao amarelo, tons que tendem ao vermelho, tons que tendem ao azul, ao marrom, a depender do tipo de pele de cada pessoa. De cor mais avermelhada em regiões que são mais banhadas, irrigadas por vasos, como o nariz, pontas de orelha, regiões das bochechas, em algumas regiões da mão. Então eu já comecei a dar um pouquinho de diferença de tons de cor e coloração da pele. Ainda não mexi na questão da luz e da sombra que eu já tinha feito anteriormente. Depois feito isso, eu acrescentei uma nova layer e comecei a trabalhar sobre essa nova layer. Sempre trabalhando com esse pincel aqui, ó. Desde o início do projeto, o pincel que eu venho trabalhando é sempre o mesmo. Esse aqui, ele é um pincel que já vem com o próprio Photoshop. Esse pincel, eu gosto de trabalhar com ele porque ele deixa zonas de conflito, vamos chamar assim. Áreas onde você pinta, como aqui, por exemplo, que você pinta e ela dá umas travadas de cor, ela não faz uma passagem muito suave. Nessa fase aqui é muito importante, eu acho bastante importante usar esse tipo de coisa. Algumas pessoas usam outros tipos de pincéis. Eu já vi tutoriais onde as pessoas indicam o uso desse pincel, acrescentando o Order Dynamics, para você conseguir fazer as coisas com uma textura já que se assemelha à pele. Já vi também trabalharem com esse aqui também, com Order Dynamics. Você aí tem opções de escolher e pode ver como cada artista trabalha. O que eu mais uso é esse aqui. Uso esses outros pincéis também em determinadas circunstâncias. Crio alguns pincéis para meu uso também. Isso é importante aqui, ó. Você não precisa ter medo de trabalhar com a luz. Você pode ir manchando, certo? Onde você acha que é mais importante e onde você observa que existe mais luz. Não tenha muito medo dessa atingir uma área e outra. Depois que você faz um conceito geral do trabalho, você vai sempre capturando as cores que você deseja dar prosseguimento. Por isso que é importante você trabalhar à distância, porque você pode capturar as cores sem medo de você tornar, por exemplo, quando eu for pintar essa região, eu vou ter sempre o parâmetro de que essa região vai ser sempre mais clara, porque as cores que capturadas dessa região vão ser sempre mais escuras do que essa. Então não tenho medo com relação a isso. Então não tem muito problema de você ir pintando, ainda assim nessa circunstância, manter uma distância grande do trabalho, porque isso não vai afetar em nada. Aqui eu já carreguei mais, observei as zonas que tem mais profundidade, que a luz atinge menos, e para criar mais sombra. Do jeito que estava, os olhos dele não dariam a profundidade que eles têm. Então eu comecei a trabalhar e buscar as sombras, as áreas de mais sombra. Um truque interessante para você observar esse tipo de coisa é você apertar os olhos. Você olha para os objetos, mesmo, isso é uma técnica que se usa há muito tempo no desenho de observação. Aqui também, com relação ao monitor, também você vai sofrer a mesma influência.
quando você aperta os olhos, espreme os olhos, você consegue ver melhor. Aumenta o contraste entre regiões, você enxerga onde é que é mais escuro e onde é mais claro. Dessa forma você vai aplicar melhor a iluminação. Continue pintando sem muito medo, vá manchando de acordo com o sentimento que você tem das zonas que são mais escuras e mais claras. Eu já dei um tom bem mais escuro, já olhei áreas que eu precisava criar zona de sombra, escureci regiões que eu precisava empurrar para trás, para mais longe da luz, inclusive para poder já demarcar algumas questões aqui com relação à caricatura. É uma característica dele ter esses olhos muito fundos e você precisa empurrar eles. A forma de empurrar eles é você escurecer a região. Aqui eu já começo a trabalhar as texturas. Nessa situação eu já começo a aproximar um pouquinho. Sempre trabalhando com o pincel que eu relatei inicialmente, você vai ampliar ele e diminuir de acordo com as suas necessidades. Observe que aqui ainda tem um tratamento bem mais simples. E aqui eu já começo a aplicar zonas de textura. Para você trabalhar com texturas e os detalhamentos, é importante você ter tido uma visão geral das coisas. Se você não fizer essa visão de longe, para você demarcar o que é mais iluminado, do menos iluminado, as regiões, como a luz banha cada região, você corre o risco de fazer tudo com a mesma sombra e a mesma luz, não dando a ideia de profundidade, certo? Então, já começa a aproximar e aqui você já vai usar os seus elementos de referência para fazer a pintura. Então, o que acontece? Você vai capturar as luzes que você acha adequada e próximas da região para você trabalhar, certo? Dessa forma, você não corre o risco de você pegar nem luz muito forte, nem luz muito fraca para aquela região que você está pintando. E assim, você fazer tudo uma única luz e uma única sombra para todo o corpo da pintura. Algumas coisas a gente tem que lembrar que é o seguinte: se nós estamos trabalhando com uma luz superior lateral, nós temos que lembrar que se a luz vem de cima, uma região de sombra como essa, ela vai ser interrompida pela luz. Então, a minha zona de luz vai vir aqui, certo? Aqui. Porque você pode correr o risco de fazer o contrário. Você corre o risco de fazer o inverso, fazer a luz e logo depois a sombra. Isso, se você cometer esse erro em grande parte do seu desenho e outras não, seu desenho vai ficar confuso, ele não vai ser autoexplicativo, as pessoas não vão identificar exatamente quais são os volumes que você está dando nesse desenho. Então, muita observação. Você precisa identificar de onde veio a luz para que você aplique uma iluminação correta. Lembra que, por vezes, algumas texturas você vai ter que desenhar ela ponto a ponto. Você vai fazê-la com muito cuidado e você vai desenhá-la. Outras você vai deixar que uma pintura e um elemento e a junção dos elementos criem a ilusão de ótica daquela textura que você quer aplicar, certo? Então, essa é a forma de você ir produzindo as texturas. Aqui você já começa a trabalhar mais detalhadamente. Observe como é mais simples a produção de cá e a de cá. Então, você vai trabalhar com a luz e a sombra ao seu favor, certo? Lembrando sempre essa regra que eu te falei, de onde vem a luz. Se a luz vem de cá, se eu quero fazer aqui, aumentar o contraste em uma região para dar uma ideia de uma ruga, eu tenho que lembrar que a minha zona de sombra tem que estar por cima, neste caso, da minha zona de luz, certo? Não ao contrário. Se você fizer o contrário, você vai dar uma impressão errada. A escolha também dos tons que você vai usar é importantíssimo para você não escolher um tom extremamente contrastante ou muito pouco contrastante. Se você quer aumentar a volumetria, você cria mais contraste. Se você quer diminuir a volumetria, você cria menos contraste.
Esse é um ponto que deve ser dominado. Aqui eu já comecei a aumentar uma área de luz. Observe que tem no desenho original essa área de luz e já comecei a determinar alguns traços de profundidade aqui. Algumas linhas também foram adicionadas. Aqui eu já estou trabalhando no ponto específico, que são as rugas dessa região. Note que aqui eu já trabalhei um pouquinho mais as rugas, mas já comecei do ponto anterior a mexer na boca e no outro olho. É importante lembrar o seguinte: você tem que saber mais ou menos como funciona a pintura dos olhos quando você tem um sombreamento. Você vai ter na parte da pálpebra superior, se esse olho não é o caso do nosso, mas se esse olho não fosse tão profundo, ele teria a pálpebra iluminada, a região da pálpebra, e essa daqui, logo abaixo do olho, teria uma sombra, e nessa região aqui subiria mais luz, essa região toda aqui. O caso dele é um caso de observação, porque ele tem essa parte da sobrancelha muito para fora, então ele cria sombra para praticamente todo o olho. Aqui a gente clareia um pouquinho mais as regiões para poder criar volumetria e não deixar o elemento tão escuro e tão sombreado que você perderia algumas texturas necessárias no andamento do trabalho. Já é importante aqui, observe que eu já começo a trabalhar no elemento dando um pouco mais de textura e detalhamento como um todo, indo para as partes do outro olho, trabalhando a região da boca, a orelha também. Note aqui que eu já começo a usar as cores da região da bochecha e da testa para ir gerando interação. Bem, como é que eu faço isso? Eu capturo aqui uma cor, uso o pincel para eu ir ampliando esse espaço, certo? Se eu achar que eu preciso mais de cor, ou mais de luz, eu venho e capturo uma luz de uma outra região, porque para corrigir um erro do projeto, certo? Aí dou uma pincelada de leve, você pode trabalhar aí com um pincel em 100%, 70%, 80%. Dou uma pincelada para não ser exatamente a mesma luz de cá, porque eu não preciso da luz de cá, só preciso ser um pouquinho mais claro. Eu poderia fazer isso também através do picker e escolher uma cor um pouquinho mais escura. Eu prefiro trabalhar com a referência do próprio cor. E aí eu vou aumentando e diminuindo o pincel para ir buscando essa interação. A mesma coisa acontece do lado de lá. Eu vou pegar também a área de sombra e interagir com a luz. Vou fazer isso até obter resultados como esse. Você vai trabalhando de um lado e do outro e você vai afinando. Depois que você foi percebendo que a massa vai ficando dentro do que você gostaria, a impressão de massa, né, de volumetria, aí você pode ir afinando o pincel e com cuidado tracejando para você ir fazendo essas nervuras que é necessário para dar ideia da textura da pele dele. Bem, aqui o que nós fizemos foi simplesmente continuar o trabalho, observando sempre a luz e a sombra e ir buscando mexer com a estrutura do desenho através da luz e da sombra. Você percebe que somente por pintar um pouco mais, esse desenho ganha mais volumetria, o queixo sai um pouco mais, esse aqui está um pouco mais para baixo. Eu puxo o queixo um pouco para cima para observar que o queixo não estava sendo exatamente o que eu gostaria que ele tivesse. A proeminência do queixo não era exatamente o que eu queria. Uma outra etapa é começar a detalhar esse elemento, texturas. Esse aqui já dá um salto bem grande no projeto. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Veja que aqui nada mais é
nesse desenho, nessa parte do desenho, nada mais é do que eu criar uma zona de sombra e vir puxando a luz. Essa luz, ela deve, eu devo fazer a textura, observem, que eu já tinha a luz definida, a massa definida. Não trabalhe na textura antes de você ter uma massa definida, onde é mais alto, onde é mais baixo. Isso é dado pela quantidade de luz que existe e de sombra. Como é que eu faço isso? Com aquele mesmo pincel, um tamanho um pouquinho menor, eu vou pegar e criar zonas de sombra, puxando da região da luz que eu estava trabalhando. Criei uma região de sombra. A sombra não era o suficiente, eu vou escurecer um pouquinho. Lembra que isso aqui, o que eu estou fazendo, é simplesmente uma referência. Você pode observar de uma outra forma o seu objeto e fazer de outra forma. Lembre que se esse traço está integrado ao corpo, então o que acontece? Quando eu tenho regiões mais profundas, essa região tende a escurecer, certo? E escurece ou clareia de acordo com a região que ele está. Já, de certa forma, integramos isso ao volume do desenho, certo? Aumentar um pouquinho o contraste, continuando nesse processo, aumentar um pouquinho o contraste dessa região que passa aqui. Lembre que você pode errar durante o processo e o erro faz parte da construção. Não precisa ser uma coisa presa e todos os detalhes precisam ser sempre iguais. Você só precisa ter um bom olho para identificar onde você errou para ir lá e consertar depois. Então, vamos aumentar um pouquinho a luz, certo? Para a gente fazer. Vamos lembrar então o seguinte: se a luz vem de cima, então uma zona de sombra ela vai ser interrompida por uma zona de luz abaixo e não o contrário. Então, se eu quero, aí é um conhecimento de volumetria. Se eu quero criar aí uma ideia de um bloco saindo, então eu precisaria, vamos voltar aqui, eu precisaria fazer um traço ou uma linha assim, uma sombra assim. Se eu quisesse que isso fosse uma ideia de uma coisa menor e um traço mais preciso ainda, é só diminuir aqui, certo? Agora, se eu quero que isso tenha a ideia de que ela não é uma plataforma, mas sim uma região com texturas, e aí eu tenho que criar uma zona mais clara e depois ir puxando a cor com um pouquinho de cuidado aqui. Eu uso uma Intools, certo? E é importante que seu tablet tenha condição de trabalhar bem com a questão da pressão que você age sobre o trabalho, certo? Isso é de fundamental importância para que você consiga um resultado profissional. Note que aqui essas regiões são ótimas para você trabalhar. Isso aqui poderia ser considerado um erro do projeto aqui, mas a gente vai aproveitando essas coisas para a gente tirar proveito dessas circunstâncias. Certo? Aqui, por exemplo, você pode gerar uma zona de luz. Antes não tinha essa conotação. Observe que isso já começa a saltar e dar a ideia do que a gente quer, que é
são veios na pele, texturas provocadas pelas rugas e tudo mais. Note que eu vou começando, marco com mais intensidade e depois vou buscando trazer e diminuindo essa intensidade. Obviamente que as texturas que eu fiz levaram mais tempo e mais cuidado, por isso elas têm mais precisão. Aqui é uma demonstração apenas, então feito de forma mais rápida. Mas você já pode notar aqui que o processo vai gerar justamente essa ideia de volumetria. Você pode botar mais rugas, menos rugas, isso é próprio da caricatura e próprio de cada caricaturista, como ele trabalha com os seus projetos e a sua visão sobre o caricaturado. Note aqui, ó, o meu processo que eu fiz lá, eu vou fazer aqui, ó. Isso vai acrescentar nessa região aqui a ideia de volumetria. Tirar um pouquinho aqui da... Se você achar que ficou alguma região um pouco pesada demais, você pode escurecer um pouco ou clarear um pouco o sulco, a parte do traço, para que ele não fique tão marcado. Bem, o processo é esse. A forma e o quanto de texturas que você quer produzir depende muito da sua paciência e do resultado que você quer, certo? Mas o projeto, a textura é produzida dessa forma. Ó, se eu crio aqui essa região, eu faço uma interrupção mais pesada entre a zona de luz e sombra, fazendo com que esse objeto aqui salte. Bem, vamos aqui então. A diferença entre esse e o material anterior é que o material anterior ele tem menos elementos e estão mais escuros. É só dar uma clareada nele para se adaptar ao processo, certo? Então, esse processo aqui é o mesmo. Lembrando das questões que eu disse, sempre perceber de onde vem a luz para que as suas texturas tenham função de melhorar o desenho e não de confundir as pessoas que estão vendo. Se você produz muita sombra, muita textura com a iluminação errada, seu desenho perde volumetria e confunde a pessoa que está olhando. Às vezes é melhor até não fazer texturas do que fazer texturas erradas. Aí o processo continua. Nós precisamos entender que normalmente um elemento não é banhado por uma única fonte de luz e essas outras fontes de luz, elas que a gente chama de contraluz, vai aumentar, quando você reproduz isso no desenho, ela aumenta a volumetria do objeto, certo? Como nesse caso aqui. Ó, na mão eu, por exemplo, aumentei a luz dela. Já comecei a banhar mais e mostrar que ela tem mais ou menos uma recepção de luz semelhante com a do rosto, um pouco menos, mas semelhante. Vai sofrer menos irradiação, porque está numa região menor e tudo mais baixa, perdão, do que o rosto. Mas eu começo a dar ao trabalho, nessa região aqui, uma contraluz. Essa contraluz vai dar mais volumetria à pintura. Perceba que essa textura aqui ela foi feita de uma forma sem muito cuidado. Ainda não tem muita definição e também não há necessidade de ter. Observe que essas texturas aqui também foram feitas de forma muito simples. Basta você pegar uma região com um toque leve sobre a mesa, você vai tocando mais pesado, mais leve, e você vai produzindo essas texturas que dão a ideia de uma pele
porosa, envelhecida, não é bem de poros, mas mais envelhecida, flácida, uma pele mais velha. É simples de fazer. Bem, algumas vezes a gente produz, nos projetos da gente, a gente comete erros, mesmo durante o projeto. Isso foi uma coisa que eu observei nesse trabalho. Eu ia usar como referência essa mão que está nesse desenho, nessa fotografia. Mas depois eu achei que ela não era tão expressiva, ela não estava tão de acordo com o que eu queria. Então eu resolvi mudar, acessei a internet, peguei uma referência e usei uma outra mão como referência para esse meu trabalho. Certo? Nesse caso aqui, essa mão estava rebatida, estava para o outro lado. Nesse caso, a solução foi bem fácil. Eu só precisei inverter ela para que ela tivesse uma iluminação bem próxima do que era a mão no meu desenho. Aí foi fácil. Às vezes você precisa, no olhômetro, ir colocando a luz e a sombra nas regiões. Então, eu mudei o projeto, certo? É muito simples. Eu manchei a área toda por cima de tudo que eu estava fazendo. Manchei de um tom escuro, depois vim clareando para ir obtendo essa cor. Isso é uma coisa que é bastante usada por vários ilustradores. Eu gosto também, que é de você partir de uma zona escura para você ir clareando. Eventualmente você vai escurecendo algumas que você clareou demais e tal, mas eu acho que muitas vezes você consegue ter um resultado melhor e observar melhor a luz quando você faz assim. Bem, então eu saí dessa mão para fazer dessa forma. Mexi um pouquinho na orelha. Bem, aí, feita a mão e delineada a região, vim e manchei a roupa por trás. Nessa mancha, sempre criando uma leia por cima. Depois você pode ir colando as leias que você achar desnecessário. Mas aqui nesse caso, por exemplo, o que eu fiz? Fiz uma leia por cima e pintei, vim trazendo ela de branco e trazendo as volumetrias de tecido, e isso já cobriu, né, a mancha anterior que eu tinha feito para a mão. Olha que eu já deixei aqui a sombra que os dedos vão fazer sobre a roupa, áreas de mais luz, um pouco mais de luz, e as coisas com manchas. Não precisa ter muito cuidado, você está fazendo o mesmo processo inicial que fez em cima. Manche para criar os volumes e as regiões de luz. Aí depois você vem já aplicando um pouquinho mais de cuidado, clareando as regiões que tem que ser clareadas, escurecendo as outras, fazendo a junção das cores. Observe que aqui as manchas estão menos, tem transições mais rústicas, duras. Aqui já deu uma melhorada na transição entre as cores. Lembre que você precisa fazer as pessoas crerem que essa roupa tem volume atrás dela, tem um corpo por trás. Então, uma região que tem mais luz dá a ideia de que tem volume ali. Uma região com mais sombra, você está trazendo volume para baixo. Então você, por exemplo, essa região aqui, a região que vem banhada, porque é o ombro, mas a região do peito tem um pouquinho mais de luz, aqui já diminui a luz, porque senão você faz uma pessoa reta, sem volume corporal. Bem, aqui dentro da área escura eu vou clareando e trazendo os dentes. Observe que é simples fazer. Você pega um pincel, deixa eu mostrar para vocês. Vamos escurecer aqui, já vai ficar um pouquinho mais fácil. Certo? Aqui você já começa a trabalhar bem mais próximo. Você pode usar a referência da cor
da própria fotografia, ou se você preferir e achar que seu desenho tem uma outra referência de cor, você pode usar a sua referência também. Não tem muita agonia aqui, não precisa ficar com medo de fazer nada muito certo. Bem, primeira passada é somente para trazer um pouquinho mais de luz. Aí você vai fazendo outras passadas. Você tem que observar que alguns dentes vão estar mais banhados e outros menos. Então você vai trazendo mais luz para os que ficam mais banhados por luz. Com cuidado você vai pintando os dentes que estão mais à frente, os de trás você vai fazer só as zonas mais de luz que eles conseguem chegar nele, regiões que pingam um pouquinho de luz, captura as cores, ó. E aqui a gente vai clarear mais, para a gente dar um brilhozinho que é característico dos dentes, né? Você pode até, nesse caso o dente dele eu não queria muito brilho porque é meio sombria a caricatura. Mas se você vai fazer uma pessoa com um dente reluzente, aí você vai em algum momento pegar uma cor bem clara, vou dar um exemplo aqui, um tom bem mais claro, e você vai achar no dente a região que ele vai estar com mais iluminação. Certo? Não é a aplicação desse trabalho, mas serve como referência para outros. Rapidinho você traça o dente. Bem, o olho é a mesma circunstância. Você vai usar a área escura que era o olho anteriormente, certo? E você vai pintando. Aqui, como você vai fazer isso? Você vai pintar, certo? E você vai procurar em cima dar um espaço para ter mais escuro, embaixo também, ou seja, é um globo. Então, o que acontece? A parte da frente vai aos poucos ficando mais clara, para poder você dar a ideia de que aquilo é de forma esférica. Então, vamos capturar aqui a cor, para usar um tom semelhante. Então, vou mostrar aqui como é que você faz. Você vem, ó, não vai até o final, aí vai um pouco menos. Lembra que não precisa ter tanto cuidado, que você vai aqui acrescentar o globo. Certo? Bem, para pintar o olho é relativamente fácil, certo? Você, após ter a base feita, você escurece com preto mesmo. Você pode fazer com preto. Aí você vai escolher uns tons, ver os tons que esse olho é formado. Nesse caso aqui tem muito verde, mas ele não é muito claro. Então não pega um tom muito claro. Quase tudo que você colocar aqui vai ser mais claro do que o inicial que você fez, porque você botou preto. A parte de cima, lembra que ela vai estar mais sombreada, uma sombra causada pela sombra do olho. Aí a gente clareia um pouquinho, diminui aqui para fazer um pouquinho como, né, as nervuras da íris. Algumas zonas você pode botar uma outra cor, isso não tem muito problema. E mais claro, para dar uma ideia de luz.
Pronto, mais ou menos isso, não tem muito segredo. A gente acha que é muito difícil e tal, mas com um pouquinho de cuidado dá para fazer. Obviamente que você pode trabalhar um pouco mais e parecer mais. Aí o que vai dar muita vida ao trabalho é você acrescentar duas coisas. Primeiro, uma área bem escura no meio. Você pode, inclusive, com um toque leve, passando um pouquinho, a depender do olho também por fora, certo? Você tem que olhar, observar bem como é que é a conformação do olho da pessoa. No caso dele nem é tanto, mas você precisa olhar o olho da pessoa que você está retratando, certo? E por fim, você vai vir com a luz, e aí você pode imitar o trabalho original ou fazer a iluminação que você achar mais adequada. Isso já te dá uma ilusão boa de olho. Obviamente, com mais trabalho vai ficando cada vez mais real. Então a gente tem aqui pronto o olho. Eu já acrescentei textura no fundo, aumentei a zona de contraste para poder saltar um pouco mais o desenho e delimitar também as áreas que estavam manchadas. Terminei de fazer essa contorno. E aí, uma parte complicada de fazer, que é o cabelo. O cabelo é sempre bem difícil de fazer e que precisa de muito cuidado. Observe que o cabelo são fios. Então, se você vai produzir fios, você tem que não correr o risco de tentar fazer fios o tempo todo, desde o início, porque você corre o perigo de você fazer algo sem volumetria. Então, trabalhe inicialmente com a massa. Tente fazer dentro do material que você trabalha com pinceladas grossas, sem muito compromisso, sem muito medo, observando bem quais são as áreas de luz, de sombra desse cabelo. Para você conseguir, primeiramente, determinar o volume desse cabelo, certo? Se você tentar fazer fios logo do início, você com certeza vai ter mais dificuldade em fazer a volumetria nos fios, certo? Observe como, apesar de não ter detalhamento, mas aqui já dá uma ideia mais ou menos de como esse cabelo vai ser. Aí você pode, nessa circunstância, você pode passar a outra fase, que é ir diminuindo, certo? Para você ir tentando buscar da ideia de que são fios e não uma massa. Mas a massa é importante para que você não fique sem um norte e seguir esse norte para a produção do cabelo com volumetria. De um lado e do outro, você vai trazer linhas mais claras, mas também vai acrescentar linhas mais escuras. Isso vai produzir a ideia de fios. Observe que ele tem, nesse cabelo, existe uma contraluz aqui amarelada. Essa contraluz é importante você produzir ela para poder ficar com mais volumetria esse cabelo. E ela é real. Você pode manchar aqui, para depois, no mesmo processo, você copia e ir puxando ela
nas regiões de sombra para fazer a ideia da contraluz. E continuar o processo, certo? De invadir com luz e levar a sombra para lá. É um trabalho cuidadoso e lento que deve ser feito com muita paciência e observação para você produzir algo parecido com o real. Bem, aqui já completei o cabelo de certa forma e acrescentei um pouquinho mais nas mãos e dei um retoque. Nessa fase você já começa a chegar e ir colocando layers e vai dando os retoques, alisando as partes que você acha que ainda não estão bem ligadas, zonas de contraste muito forte, pinceladas muito visíveis. Aqui eu continuei um pouquinho mais, acrescentei mais iluminação, acrescentei o gorro, que é só seguir o padrão de tudo que a gente estava fazendo, não tem muito segredo. Essa é uma parte muito importante. A gente na pintura, os corpos não tem linhas delineando e diferenciando ele do fundo. Essas diferenciações são feitas através dos contrastes de cores e principalmente pela luz e sombra. É muito usual a gente ver um filete de luz que separa a gente do fundo ou de outros objetos ou mesmo da gente, de parte do nosso corpo. Como aqui, por exemplo, a gente observa que tem um filetezinho de luz, uma área mais iluminada. Então você precisa aprender a usar isso para você aumentar e destacar a sua figura. Bem, durante o projeto eu me arrependi um pouquinho do que eu fiz com relação ao olho e resolvi fazer um olho um pouquinho diferente. Aí foi simples, é só pintar, escurecer e fazer o processo de novo. Aqui é muito fácil fazer esse olho, é a mesma coisa que foi feito no outro. Acrescentei uns elementozinhos aqui, uns easter eggs, no anel aqui. E o projeto é mais ou menos isso. Daí em diante é tudo muito simples. Aqui eu coloquei um pouquinho de luz, só para dar um elemento a mais de volumetria. Aumentei um pouquinho de luz, fazendo a contraluz um pouquinho mais forte. E esse é o trabalho. Espero ter ajudado as pessoas a entender um pouquinho mais do processo. Os trabalhos que têm texturas como essa, eles têm que ter muito cuidado, muita paciência, mas não tem muita diferença entre você fazer de saber lidar com a volumetria e saber lidar com a volumetria e depois acrescentar a textura. É só uma questão de paciência. Espero ter ajudado. Um abraço aí.